Fala meu povo, tudo em paz? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de efeito aqui no After Effects. Ele é muito usado no setor imobiliário para demarcações de terrenos, de construções, enfim. E também dá para se aplicar em vários tipos de vídeo. Então bora lá. Primeiramente eu vou importar aqui o vídeo que a gente vai fazer essa criação. Vejam que é um vídeo de drone, de um terreno. Primeiramente vamos escolher aqui o trecho que a gente quer utilizar. A partir aqui de 2 segundos, Alt abre colchetes para demarcar o início. Vou puxar aqui para o início da timeline. Vou apertar em colchetes para puxar o vídeo para cá. E vou agora demarcar o final. É mais ou menos aqui. Alt fecha colchetes. Pronto, o nosso vídeo já está demarcado. E agora a gente precisa fazer o que? Fazer o tracking 3D. E agora vamos procurar pelo efeito de 3D Camera Tracker. Vamos aqui em Ctrl Espaço. Tem um vídeo sobre esse plugin aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui no card. Vamos procurar pelo efeito de 3D Camera Tracker. Pronto, agora vamos esperar, né, o After Effects fazer aqui o traqueamento da nossa cena. Pronto, agora com o traqueamento feito, com a camada selecionada e o efeito aqui de 3D Camera Track selecionado, vai aparecer aqui os nossos tracks, os nossos track points. E aqui a gente vai ter que selecionar aqui todos os pontos de onde a gente quer fazer a demarcação. Então eu quero fazer dessa área aqui, então eu vou selecionar aqui, ó, todos os pontos dessa área aqui, porque é a área onde eu quero criar a demarcação. Então com todos os pontos selecionados e a gente também vendo aqui que a nossa perspectiva ela tá correta, segundo botão do mouse, Create Solid in Camera, e ele vai criar aqui esse sólido. Esse sólido aqui ele vai servir mais para orientação mesmo, que a gente quer essa perspectiva e esse local. Então a gente pode desabilitar aqui o nosso track sólido. Agora é a parte mais importante. Eu vou criar aqui um shape para demarcar essa área aqui. Se a gente criar, primeiramente, com um exemplo aqui, eu aperto o atalho de G, que é o nosso atalho de caneta, ou aqui, a gente pode selecionar aqui também. Vou aumentar aqui um pouco o nosso stroke e desabilitar com o Alt selecionado. Vamos clicar várias vezes aqui, ó, até ele desabilitar aqui o nosso preenchimento. E agora vamos selecionar. Vou fazer aqui qualquer desenho só para mostrar para vocês. Se a gente fizer isso antes de habilitar a câmera 3D, ele vai perder aqui a nossa demarcação. Então ele não vai funcionar. O que é que a gente tem que fazer? Vamos lá. A gente vai aqui nessa área. Vamos clicar no segundo botão do mouse e vamos em New, em Shape Layer. O shape está vazio, mas o que é que a gente vai fazer agora? Vamos aqui habilitar o 3D antes de criar. Isso é muito importante. E aqui no Parent, com o Shift pressionado, vamos arrastar aqui para o nosso Track Solid. E ele já está aqui na perspectiva que a gente quer, então ele não vai fugir. Então vamos lá, vamos começando com a caneta, demarcando aqui o local. Pronto, já está criado aqui, vou aumentar um pouco mais. E agora percebam que a demarcação ela está perfeita. Ela não perde a perspectiva que a gente criou inicialmente. Então ele vai seguir 100%. Pronto, agora o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai escurecer aqui ao redor do nosso terreno. Por quê? Porque a gente quer, né, o destaque somente na nossa demarcação. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui duplicar a nossa marcação. Vamos colocar aqui em 0 o nosso stroke. Vamos habilitar aqui o nosso preenchimento. Esse shape ele vai ser usado somente para isso. A gente vai criar aqui um sólido. A gente vai criar um sólido do tamanho da nossa tela. E vamos dar um OK. Pronto, já está criado o nosso sólido. A gente vai usar, não precisa ser nenhuma camada 3D, pode ser uma camada normal. Esse sólido aqui com o preenchimento que a gente acabou de duplicar, a gente vai fazer um track match aqui nesse shape. Vamos aqui em track match e vamos arrastar aqui para o nosso shape que a gente acabou de criar. A gente quer que o sólido só apareça somente nesse shape. E agora outra dica muito importante. A gente quer que ele apareça aos arredores e não dentro. A gente vai nesse botão aqui que é o botão de inverter a nossa seleção. Pronto, agora ele está aparecendo somente aqui nos arredores. Agora a gente pode diminuir aqui a opacidade para não ficar tão forte. E aí a gente pode colocar aqui embaixo dos nossos shapes. Pronto, e já está aqui a nossa demarcação, e ela não precisa ser uma camada 3D, ela vai seguir aqui o shape que a gente criou. Então, só recapitulando o que a gente fez, a gente criou um sólido, e nesse sólido a gente criou uma demarcação dentro de um shape, e depois inverteu a seleção. É como se a gente invertesse a máscara. Agora a gente vai criar aqui a transição de entrada aqui do nosso shape. Então a gente vai aqui abrir aqui as nossas configurações, e aqui em ADD, vamos em Trim Path. Vamos abrir aqui Trim Path, e vamos aqui em End.
Vamos colocar o end em 0, que é o início, criar um keyframe 0 e aqui mais ou menos em 2 segundos vamos colocar o keyframe 100%. Ele vai fazer que o shape apareça aqui de acordo com o que a gente criou. Vamos aqui selecionar os keyframes, apertar F9 para suavizar os keyframes. Podemos aumentar um pouco mais a velocidade. Pronto, ele já está criando aqui a nossa demarcação. Vamos adicionar também um glow aqui, que é um efeito de brilho. Vamos procurar por glow para ficar mais interessante. Aumentar aqui o radius, diminuir um pouco a intensidade. Se vocês quiserem também, vocês podem diminuir aqui um pouco o stroke, se estiver muito forte. E aqui vocês podem fazer ao redor com opacidade. Vocês marcam aqui a opacidade em 0 inicialmente, para aparecer aos poucos, né, com a opacidade. Vamos criar aqui o número para o terreno, né, da demarcação. Então vamos pressionar Ctrl T, vamos clicar aqui na tela e vamos colocar o número aqui, não vai importar, pode colocar 0 mesmo, não vai importar o número agora. E agora a gente vai puxar aqui o efeito de Slide Control, que é ele que vai controlar aqui o nosso número. Ctrl espaço, vamos procurar por Slide Control. E agora vamos abrir aqui as nossas configurações de texto. Vamos aqui em texto e vamos pegar esse caracolzinho aqui e vamos arrastar até o nosso slider. Basicamente agora, ó, o nosso slider já está controlando o nosso texto. Vamos aqui criar um keyframe 0 no nosso início e vamos agora em 200. Vejam que ele está mostrando várias e várias casas aqui depois do nosso número principal. Como é que a gente faz para resolver isso? Vamos aqui na expressão do slider, com o texto selecionado, vamos apertar 2 vezes em E, ele vai abrir aqui a expressão do nosso slider. E agora aqui, vamos clicar aqui, vamos colocar math, dá um enter, ponto, round. Agora ele abriu aqui esses 2 colchetes, vou apagar o último e vou colocar o último aqui no final do nosso slider. E aí o problema já está resolvido. Ele vai mostrar apenas os números principais. Porque aqui ele só vai reconhecer números. E para adicionar o texto de metros cúbicos, vamos aqui na nossa expressão novamente. E aqui no final vamos colocar mais, abre aspas. Vamos dar um espaço aqui para ficar o espaço entre o 200 e o metros cúbicos. E vou colocar agora o metros cúbicos. Pronto, e ele já está aparecendo aqui os nossos metros cúbicos. E agora a gente precisa ativar aqui a nossa camada 3D. E agora vamos fazer o mesmo processo. Vamos aqui no Parent, com o Shift pressionado. Vamos aqui no nosso track. Foi o track que a gente criou lá no início. Pronto, ele já pegou essa posição. A gente só vai aumentar aqui um pouco. Rotacionar em R. Vamos ajustar aqui a rotação. Vamos aqui em S de escala. Essa é a nossa posição final. Então a gente vai arrastar a nossa posição final aqui para mais ou menos 1 minuto e meio. E aqui vamos, de início, vamos colocar em 0. Selecionar os keyframes, apertar F9. Vamos suavizar também aqui o slider. Então vamos selecionar aqui o slider e apertar F9 os keyframes. E basicamente o nosso efeito, ele já está pronto. Tá gostando do conteúdo? Então já curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E aí é da sua criatividade. Se você quiser utilizar mais de um texto, colocar aqui tanto a questão de comprimento como de largura, pode colocar um aqui, duplicar e aí pegar, rotacionar aqui o eixo Z, sempre mexendo somente no eixo X e no eixo Y. Por quê? Porque se a gente mexer aqui no nosso eixo Z, ele pode perder a perspectiva. Então vamos colocar aqui, ó. E aí pronto, a gente pode utilizar, ó, que ele vai seguir 100%. Então a gente pode criar como a gente quiser. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.